Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio de sua Coordenadoria de Atenção à Saúde e da Seção de Atenção Psicossocial, realiza hoje a palestra A Fragilidade que nos Habita, Saúde, Doença e Vulnerabilidade na Vida Humana, ministrada pelo professor doutor de Filosofia da UERJ, Alexandre Marques Cabral. Bem-vindo, professor. Agradeço, em nome do presidente do TRE, em nome dos servidores. Agradeço também à escola pela parceria. Dentre as várias ações de promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho, essa apresentação tem por objetivo nos fazer refletir sobre a relação entre a saúde e a doença. É importante pontuar que hoje, junto com o Antônio, com a Patrícia, com toda a Secretaria de Gestão de Pessoas, a gente tem uma preocupação em saúde. Existe a Comissão de Saúde, Comissão do Enfrentamento ao Assédio Moral, justamente para a gente cuidar das pessoas antes do adoecimento. Alexandre Marques Cabral é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em Filosofia e Teologia. É professor dos departamentos de Filosofia da UERJ e do Colégio Pedro II. Publicou 20 livros até o momento e diversos artigos em revistas especializadas. Parabéns, é um prazer tê-lo conosco nessa tarde. Esperamos que tenha um bom proveito. Muito obrigada. Pode ser assim? Pode ser, o que for melhor para todo mundo. Eu falo um pouquinho e a gente abre para bater um papo, pode ser? Mas antes de começar, eu queria saber assim, eu sei que tem gente da psicologia aqui, o próprio Túlio, que é meu amigo, lá do Rio de Janeiro, a gente se conheceu lá no TRT, é da área da psicologia. Tem mais gente da psicologia? A gente conversou, olha, mais 2, 3... E as outras áreas aqui, quais são? Direito, sim, estou viajando aqui, é verdade. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Psicanálise? Não pergunta nada da minha mãe, não, tá? Muito bom, é um privilégio estar aqui. Hoje eu vi de avião, quando eu vi o preço da passagem, eu falei, não vou vender meu rim por tão pouco, né? Aí vim de ônibus, estou num hotel no centro da cidade. E eu falei, eu já passei aqui algumas vezes, vim ao UFMG algumas vezes aqui participar de congresso, mas nunca tinha ficado no centro da cidade. Eu não sabia que tinha tanta proximidade com o centro da cidade do Rio de Janeiro, é muito parecido. Eu andei nas ruas ali, almocei num lugar de R$15, comida liberada. Falei, caramba! Quer dizer, eu estou bem agora, né? Eu volto hoje à noite e amanhã, porra, estou ferrado, assim, muito ferrado. Mas aí comi lá, conversei com um monte de gente, muita prostituição, então conversei com muita prostituta, e no Rio de Janeiro a gente tem um grupo que faz um trabalho com prostitutas em situação de vulnerabilidade, com o pessoal da área médica, da área de psicologia, então é um foco de pesquisa nosso lá. E aí eu não sabia, eu já tinha visto até um pequeno documentário, esqueci o nome da rua lá, que é o dos hotéis, Guaicurus, não é isso? Então, aí eu estava lá perto, onde eu estava. Aí, liguei para uma amiga minha do Rio, falei, sabe onde eu estou? Falei, onde? Perto da rua Guaicurus. Ela falou assim, vai lá, visita as meninas, pega panfleto. Eu falei, que panfleto? Não estava entendendo nada. E acabei que eu peguei os panfletos, cara. Engraçado. Falei, vou pegar ali um Uber para vir para cá. Aí falei, vou descer e tal. Cara, sem brincadeira, me senti em casa ali. Mais ou menos como eu vivo no Rio. Né? Vi a passagem dos bairros e as passagens da classe social, né? É assim aqui, igualzinho ao Rio, você passa o túnel, lá no Rio tudo é o túnel, passou o túnel é uma classe, passou é outra, muito próxima das coisas, muito legal. Passei no Atlético Mineiro, não tem um... E eu aqui sou atleticano, eu sou atleticano aqui, não sou contra o Cruzeiro não, mas eu gosto do Atlético. Eu sou botafoguense no Rio, só pede para ninguém me sacanear, sou botafoguense.
porque eu passei o ano inteiro sacaneando todo mundo. Há 2 semanas, sabe? Todo dia eu recebo uma mensagem de algum flamenguista safado que eu conheço, que fica me destruindo. Então, passei ali, vi tudo. Estou muito feliz aqui. O que a minha proposta com vocês? Eu vou tentar falar o português mais tranquilo possível, porque nós, acadêmicos, somos muito vaidosos, né? E a gente adora que os outros saiam gostando da gente sem entender a gente. A gente tem essa mania. E as pessoas falam, caramba, a gente sabe muito. O que ele falou? Cara, alguma coisa aí sobre vida. Um amigo meu deu uma palestra uma vez comigo, num teatro, há uns 2 meses, num teatro do Rio de Janeiro. Eu, ele e uma moça quilombola. Foi espetacular o encontro. E esse meu amigo é um cara que fala alemão como a gente fala português, sabe? É um cara que morou muito tempo na Alemanha e tal. Ele faz muita tradução de livros de filosofia alemã para o português brasileiro. É um cara muito conhecido e muito amigo meu. Eu falei assim, cara, vamos baixar hoje, cara, uma linguagem simples, cara. A gente tem que falar para a criança entender, cara. Por que a gente estuda? A gente estuda para isso. Pô. Aí ele chegou e falou assim, depende do público. Eu falei, que depende do público, cara? Não, mas é um público mais acadêmico. Eu falei, mas o público acadêmico tem que aprender a falar tranquilo. Tá? Moral da história. Chegou uma hora, fizeram uma pergunta para ele. Ele falou assim, isso é uma expressão alemã. Nem sei como traduzir. E disse tudo em alemão. Aí eu belisquei ele e falei, que isso, cara? Aí ele virou e falou assim para mim, quando terminou. Cara, vão gostar da gente. Não importa se vão entender a gente. Cara, é um pouco isso, sabe? E eu gostaria de fazer isso com vocês. Um exercício assim, de falar histórias, pão, queijo, pão de queijo também, que eu comi hoje lá no lugarzinho que eu estou, de R$100, maravilhoso. Então, eu quero falar assim, e que a gente possa discutir de maneira séria e importante as questões relacionadas à saúde, que cada vez mais estão tocando áreas que não foram privatizadas pelas ciências ligadas à saúde, medicina, ou as ciências biomédicas em geral, psiquiatria, sabe? O debate de saúde tem que estar em outros cantos, tem que estar dentro de casa, tem que estar nas escolas, a gente tem que falar de saúde em sentido cada vez mais amplo. Só para vocês entenderem, semana passada eu dei uma conferência na Fiocruz, no Rio. Todo mundo conhece a Fiocruz, né? Fiquei muito emocionado, assim, porque era uma pós-graduação de estudos interdisciplinares, de áreas de ciências humanas e biomédicas, para lidar com a saúde integral no trabalho e nos hospitais. Eu falei, no trabalho? Eu falei, cara, tinha gente de tudo que é lado. Direito, sociologia, psicologia, serviço social, médicas. Cara, e as discussões iam desde Karl Marx, juro, tinha aulas lá de marxismo, então texto de Karl Marx, até questões de saúde pública brasileira, SUS, sabe? Discussões muito importantes. Cuidados paliativos, a relação dos afetos das pessoas que trabalham nas instituições públicas, o cuidado de si, cuidado do outro, expressão do Foucault. Tinha matérias sobre isso. Falei, cara, coisa linda, cara. Porque as pessoas estavam preocupadas com o conceito de saúde que não ficava se restrito a um discurso biomédico, que é muito patologizante e, ao mesmo tempo, muito encurtado. Então, eu vou tentar tirar desse âmbito e a gente vai bater um papo. Legal? Bem fácil. E eu botei esse título, né? A fragilidade em que habito. Obviamente, uma paródia do Almodóvar, não é isso? Uma paródia do Almodóvar. A fragilidade em que habito. E vocês podem me perguntar por que eu botei esse título. Primeiro, para chamar a atenção, mas depois, porque me parece que é muito importante a gente repensar as nossas experiências ligadas à saúde, ligadas à política, ligadas à ética, à espiritualidade, a partir dessa categoria, fragilidade, de uma maneira séria. Por isso eu vou contar uma historinha, porque que isso começou a surgir para mim com muita força. 2018, segundo turno das eleições, vocês já sabem o final dela, fui chamado para falar num evento no Sesc do Pantanal. E, na verdade, era o Sesc de Brasília, as pessoas que geriam setores do Sesc Brasília, que pediram para uma das pessoas lá que comandava esses encontros, era uma espécie de retiro, eles têm um retiro anual para discutir coisas que são importantes para os gestores de lá. Pediram para discutir o fracasso. Aí, um antigo diretor-geral do Sesc Nacional, que fica no Rio, é meu amigo, Álvaro, me ligou e falou, cara,
pensaram em chamar o Karnal. Além de ser mais caro, obviamente, né? A gente trabalhou com você. Você poderia dar 2 palestras e uma oficina para o pessoal lá? Eu falei assim, sobre o quê? O que é? Ele falou assim, cara, é sobre fracasso. Aí eu falei assim, eu acho que eu sou especializada nisso, mas da prática. Aí ele falou assim, não, cara, vamos marcar para a gente conversar no shopping da Praia de Botafogo, que é um shopping conhecido no Rio de Janeiro, né? Você conhece. Aí eu fui lá e ele chega com um livrinho, A Virtude do Fracasso. Um livro de um filósofo francês, mas com uma pegada assim mais popular, para transformar o fracasso numa espécie de alavanca para a vida humana. E ele pediu para eu ler e falou, a gente quer orientar o encontro a partir desse livro aqui. Queria que você desse as 2 palestras, uma oficina, e fizesse o resumo das outras palestras. E a gente vai publicar isso, e a gente vai distribuir para o SESC, do Brasil inteiro. Eu falei, pô, cara, é muita coisa. Ele falou assim, não, cara, é tranquilo, escuta o que eu estou dizendo. Aí eu falei, mas por que esse tema? Ele falou, cara, é o seguinte, as pessoas estão se aniquilando no SESC. Eu falei, como se aniquilando? Porque elas têm sempre que vencer. E elas têm que ter sucesso. E elas não conseguem. E aí, não conseguindo, deprimem, burnout, licença. E falou, cara, a gente quer trabalhar o fracasso, o direito a fracassar, é isso que a gente quer. Aí eu falei assim, cara, eu vou preparar alguma coisa aí. São 2 palestras, a gente tem que ter 2 temas ligados a esse tema, não é isso? É. E uma oficina ligada a esse tema também é. Eu falei, pô, então não dá para falar a mesma coisa que vai falar na palestra. Eu queria me reunir com as pessoas que estão ligadas a esse projeto lá, online. Aí fizemos uma reunião online, e aí eu meio pesquei o negócio. Falei, cara, vamos por aqui. E aí, perguntei para uma das pessoas assim, as pessoas estão subordinadas a você, quais são os casos mais frequentes? Cara, aí ele falou assim, Alexandre, já teve tentativa de suicídio. Depressão é que nem beber água aqui. Burnout está começando a surgir. Agora, a tentativa de suicídio está me preocupando muito. Falei, por quê? Porque não bate meta. E eu falei, caraca, cara, o negócio é... Eu vivo em universidade pública, né? Todo mundo aqui funcionário público, a gente tem eu sei que tem umas exigências, mas tem uma outra plasticidade nas nossas relação com o trabalho e tal. Mas beleza. Eu não estava entendendo, levei uns rascunhos meus, eu ia chegar um dia antes, fiz uma reunião com umas pessoas lá e falei, caramba, o negócio é muito pesado. Mas muito pesado. Só que o livro que eles me deram não tinha a ver com o que eles queriam, porque o livro que eles me deram é o seguinte, é um filósofo francês, pega vários autores da tradição ocidental filosófica, ele conecta com artistas, esportistas, por exemplo, André Agassi, Nadal, e diz o seguinte, essas pessoas só foram vencedoras porque souberam perder. Então, no fundo, era como se estivesse dizendo, nosso fracasso pode ser funcionalizado como uma escada, um trampolim, entende? Então, fulano de tal, que é um grande empresário hoje na Europa, ele faliu tantas vezes. Aí, um belo dia, ele conheceu não sei quem, leu uma matéria, tal, conseguiu um empréstimo, pau, e hoje ele é bilionário. Sabe essas coisas? Então, dizendo assim, você tem o direito de fracassar. Por quê? Porque pode ser uma alavanca. Mas você tem que ir. Você tem que ralar, tem que correr atrás. No pain, no gain. Sabe? Eu olhei aqui e falei, cara, desculpa o português, mas que merda de livro. Por quê? Eu conheço experiências de fracasso que são insuperáveis. E parece que basta você querer se determinar, se doutrinar, se organizar, e que você vai vencer. Usando o fracasso como combustível. É assim para todo mundo? Óbvio que não. E aí eu fiz questão de contar lá uma experiência pessoal minha. Eu fui morar em Laranjeiras, num lugar da zona sul do Rio de Janeiro, do lado do Clube Fluminense. E me inscrevi no Fluminense, resolvi fazer natação. E eu nadei, competi pelo Botafogo, quando tinha 8 até 9 anos. Cheguei para a professora Aninha, desse tamanho assim, falei assim, Aninha, eu já competi pelo Botafogo e tal. Ela falou, sabe nadar direito? Eu falei, cara, eu acho que eu sei, né, tal. Aí ela falou, então vamos fazer uma aula experimental. E fui com uma sunga verde, fluorescente, ridícula, né? E aí, sem óculos, sem nada, não tinha nada. Ela falou assim, olha, 800 metros. 800 metros não é nada, né? Eu achei que 800 metros era, 500 quilômetros. Aí, ela falou assim, ó, você vai e volta, pernada de crawl.
vai e volta, pernada de costas. Depois você vai pegar essa prancha, braçada de crawl e pernada. E depois você vai e volta só crawl. 4 séries dessa. Piscina de 25, né? É a piscina olímpica, mas nadando no sentido, como é que é? No outro sentido. Aí fui, 50 metros, caramba, faltando ar. 100, caramba, intestino de um lado, pulmão do outro, coração saindo. Cara, primeira série, eu não conseguia nem mais ver as pessoas, dor de cabeça, tudo girando e tal. Mas eu falei, eu fui nadador, né, cara? Desculpa o português, mas eu sou foda, eu tenho que parar, tenho que conseguir essa parada. Mais 200. Mesma coisa. Quando eu terminei, a perna tremia, o braço tremia, a cabeça estava fora do corpo, e eu estava literalmente no meio da piscina. Então eu tinha que ir por um lado, para subir a escada, ou por outro, eu não conseguia me mexer. Aí eu falei assim, e tinha um negocinho para você apoiar, para você sair da piscina. Aí eu falei, vou sair por aqui. Assim, tinha um pezinho assim, você apoiava e ia. O negócio batia assim em mim. Aí eu, 1, 2, 3, pulei, botei a perna assim, juro, assim. E não conseguia sair. E aí, o salva-vidas falou assim para mim, aí jovem, quer ajuda? Falei assim, não, tá tranquilo. Falei, que mico, né? Não vou conseguir sair sozinho. Aí fiquei, respirei, 1, 2, 3, e pá, fiz a alavanca, e fiquei de 4. E falei, tranquilo. Apoiei, quando eu fui levantar, a perna, sem brincadeira, abriu como um sapo, assim, pá. E eu bati com a barriga no chão, que não é pequena, aí pá. E a Aninha ria do outro lado, sem parar, tal. Aí ela deu a volta, assim. E o cara levantou, me deu a mão, e falou assim, cara, era melhor pedir ajuda. Aí eu falei assim, não, mas eu achei que dava. Aí a Aninha chegou para mim e falou assim, Alexandre, deixa eu só te falar uma coisa, cara, muito básica que a gente fala com criança. Quando a gente está fraco, a gente pede socorro para quem está forte. Sabe? É de uma arrogância, sabe? Isso é beabá, básico. Eu falo isso para minha filha, para meu filho, cara. Você não está conseguindo? Pede ajuda para quem sabe, pô. Você está cansado? Pede ajuda para quem não está. É assim, cara, abre essa mão aí. Vai ficar querendo tirar onda. Se você nadou quando tinha 8 anos, você já tem quase 40, na época eu tinha quase 40. Você está de brincadeira, cara? Abre a mão, pede socorro. Entende? Fácil assim. Só que esses fracassos nossos, essas impotências, elas são transitivas. O que significa isso? A gente consegue nadar, de repente eu estava nadando 3.000 metros. Não parece, mas estava. Entende? E a gente vai. Quando eu parei de nadar, eu estava nadando 3.500. Porque a gente consegue, obviamente, se superar, óbvio que a gente consegue. Mas existem vulnerabilidades que não são transitivas, que a gente não consegue arrancá-las da gente. Por quê? Porque fazem parte do tecido da existência. A onipotência não nos pertence, é simples assim. Ou seja, a gente pode superar fracassos transitivos, mas vulnerabilidades intransitivas, pelo simples fato da gente viver, a gente não arranca da gente. Fragilidade que diz respeito ao nosso ser, ninguém arranca da gente. Por quê? Porque a falibilidade nos pertence. Entende? É simples assim. Eu supero uma coisa aqui, outra, eu decaio aqui, eu despotencializo ali. Por quê? Porque a vida é falível. Entende o que eu estou dizendo? Mas essa galera não quer saber. Essa galera pensa que a sociedade, como nos Estados Unidos é comum dizer, é dividida em winners e losers, sabe? Você pega um filme dos Estados Unidos, um filminho desses, nem B, Z, sessão da tarde, tem um lutadorzinho tal lá. Aí você bota lá em inglês, ele está falando assim, you are a motherfucker loser. Cara, um xingamento profundo nos Estados Unidos. Porra, xingar a mãe é menos. Falar mal de não sei quem é menos, mas falar que você é um derrotado, porra. Sabe, é uma coisa profunda, cara. Em 1996, o Paulo Freire escreveu o penúltimo livro dele, Pedagogia da Autonomia. E ele conta uma história que ele estava nos Estados Unidos,
E chega nos Estados Unidos, ele viu uma mulher muito triste, num programa social, tipo Bolsa Família aqui no Brasil. Ele foi lá conhecer esse programa, porque esse programa estava vinculado a questões educacionais, mais ou menos como Bolsa Família. Ele ficou interessado, porque ele foi dar uma conferência lá, foi participar, para ver o programa, e quando ele chega, tem uma mulher, essa mulher muito mal, assim, ele perguntou para ela, o que houve? Ela falou, I'm a loser. Aí ele falou assim, mas qual é o problema? Qual é o problema disso? Aí ela fala assim, eu não sou ninguém. Ela falou, você não é ninguém porque você é uma perdedora? Por que você é uma perdedora? Porque eu não dei certo na vida. Eu falei assim, como você não deu certo na vida? Porque eu dependo do Estado para viver, meus filhos também. Ela falou assim, só você? Eu falei assim, não, tem todo esse povo aí. Eu falei assim, todo esse povo é derrotado? Eu falei assim, exatamente. Você já pensou que talvez exista um sistema que produza toda essa derrota e permita que algumas pessoas sejam vitoriosas no mundo? Ela falou assim, mas nós estamos na terra da oportunidade. Eu não aproveitei a minha e perdi. E aí ele escreveu a seguinte observação, num sistema de poucos vitoriosos e muitos derrotados, a culpa da pobreza é do pobre. Entende? Ele escreveu isso. Só que ele colocou um dado a mais. Qual era a saída que essa mulher encontrava para deixar de ser derrotada e se tornar vencedora? E ela disse, ganhar a competição. E aí ele pergunta para a mulher, mas esse mundo de competição, ele é bom para a senhora? Entende? E ela responde, não é porque estou perdendo. Entenderam? Isso é importante. Porque a nossa vulnerabilidade, as vulnerabilidades transitivas e intransitivas, que é a mais radical, elas se dão em contextos sociais, políticos, econômicos, de trabalho, institucionais, familiares, escolares. E a gente cria subterfúgio para não perceber que a vulnerabilidade nos transforma em seres interdependentes. Que porque eu não dou conta de muita coisa, eu tenho que abrir a mão, como a Aninha falou, e falar, pode me ajudar? Você está mais forte que eu estou fraco. Entende? E num sistema de competitividade restrito, a cooperação é a virtude individual de pouca gente. Então, nesse sistema, que o pessoal lá do SESC estava querendo pensar, estava querendo resistir, estava querendo propor saídas. Esse sistema, ele trabalha, vocês já ouviram falar do pensador sul-coreano que trabalha na Alemanha, Byung-Chul Han, já ouviram? Ele tem um texto que ele diz, nas sociedades neoliberais atuais, o substantivo poder se conjuga com o verbo poder. O que significa o verbo poder? Eu posso, tu podes, elas, eles, todo mundo pode. E ele diz, poder é tudo poder. Exercer poder é poder tudo. E ele diz, cara, isso é uma loucura. Porque quem é que pode e tem que poder tudo? Ele diz, o eu. Mas que eu? O eu narcísico. De uma pessoa ou de um grupo. A gente pode ter narcisismo coletivo. E tem que poder tudo o tempo todo. Mas e os outros? Os outros são competidores. E o eu narcísico, ele usa os outros. Para quê? Para servir de alavanca para si. Para quê? Para conquistar. Conquistar o quê? Tudo. Mas para chegar onde? Diz ele, não é para chegar a lugar nenhum. Porque quando você chega, ponto final se torna reticências. Ponto final, novas reticências. Está sempre ultrapassando. E discursos coaches dizem que você tem que sair da zona de conforto. Para quê? Para ir mais. Para onde? Com quem? Isso é com ninguém, é só um eu que vai. E então ele diz o seguinte,
Não é à toa que, desde a década de 1990, a principal doença dos países ocidentais é a depressão. E ele diz, essa é a análise dele, a depressão é o principal sintoma de um eu narcísico absoluto que não se relaciona com alteridades, com os outros, onde os outros são alimento para que o eu se expanda, onde os outros são alavancas para que o eu se transcenda, onde os outros são instrumentos para que o eu se reforce. Então ele tem essa frase, quanto menos alteridade, mais depressão. A gente está falando de quê? Entende? A gente está falando de uma cultura que não pode não poder, que só pode poder, e que tem que poder o tempo todo tudo. Mas como tudo? Performance sexual. Porra, até 112 anos, tem que transar o tempo todo. Outro dia eu peguei a revista Marie Claire, eu estava esperando uma consulta, estava escrito lá, juro, 10 maneiras de preservar vida sexual ativa semanal, estava escrito semanal, depois de 10 anos de casado. Falei, porra, cara, tá de sacanagem, a pessoa que escreveu isso aqui é má fé. Cara, um milagre, né, cara? Não sei vocês, que é isso aqui, é sério. Aí eu li lá, tem ainda receita, cara, receita. Porra, é performance, sabe? É uma sociedade de performance. Pô, o camarada morre 112 anos transando. E trabalhando. Meu avô tinha 80 anos, ainda trabalhava, uma virtude. Não, minha mãe acordava 4 horas da manhã, ia dormir 00:30. Porra, guerreira, virtude, que é isso, cara? Minha mãe é minha super heroína, por quê? Porque ela podia tudo, ela vencia todos os obstáculos. Mas que merda é essa, cara? Porra, peraí, como assim? Eu estou falando porque eu já falei isso da minha mãe. Minha mãe é professora de inglês. Aposentada, teve hemorragia no cérebro ano passado. Ela morou aqui, no sul de Minas, São Lourenço. Tropeçou com uma amiga na rua, bateu a cabeça devagarzinho. Bem devagar. Hemorragia. Porra, operou 1 mês sem se mover na cama. E eu indo lá, indo e voltando. Depois, confusão mental, problema neurológico. E aí os médicos dizendo, ela vai voltar a trabalhar, porque ela é aposentada e voltou a trabalhar. O critério é o trabalho, cara. Produtividade. Falei, pô, eu quero que minha mãe esteja bem, cara. Minha mãe está na merda. Aí minha mãe voltou para o Rio para morar pertinho de mim, o apartamento dela é bem perto de mim, para a gente cuidar dela. Aí agora ela voltou a trabalhar, um médico chegou para mim e falou assim, Alexandre, eu já estava podendo trabalhar. Eu falei, cara, esse é o critério, cara. Eu quero que minha mãe vá à praia, que minha mãe veja um filme, que minha mãe consiga estabelecer as relações dela com as amizades, conversar. Ela não estava nem conseguindo conversar. Mas o critério é a produtividade. E essa mulher, quando se divorciou do meu pai, eu tinha 12 anos. Com 14 anos, ela passou num concurso para o Estado, lá, para uma escola do Estado. Um dia da semana, ela trabalhava 16 horas. Porque ela tinha que sair 4:30 da manhã para ir para Marechal Hermes de Botafogo, que é um negócio do outro lado do planeta, uns 60 quilômetros, para voltar, para ir para uma outra escola, para chegar à noite. Cara, e aí eu elogiava a minha mãe, guerreira. Mas que mundo é esse? Em que uma mulher que trabalha mais de 16 horas é considerada virtuosa por se destruir no trabalho. Porque ela pode tudo. E ela só pode poder, ela não pode não poder. A impotência é pecado, no sentido religioso, moral, político, trabalhista, funcional. Como assim? Esse autor, Byung-Chul Han, chega a dizer o seguinte, não poder é culpa. Culpa em alemão, Schuld, é dívida ou falta. Então, quando você diz, cara, não estou podendo, você é uma pessoa faltosa. Entende? Você adquiriu uma dívida. Como você adquiriu uma dívida? Que merda é essa que você adquiriu uma dívida com quem? Você adquiriu uma dívida. Vocês podem falar assim para mim, peraí, Alexandre, mas isso tem a ver com iniciativa privada, né? Eu falaria assim, claro, a caricatura tem a ver mesmo, aqueles filminhos dos Estados Unidos, lá, o Lobo de Wall Street, né, tem a ver com essas coisas. O camarada cheirando pra cacete, trabalhando, virando, e é um verdadeiro winner, porra, bilhões na conta, e depois uma série de corrupções, ele é preso, sabe aquela coisa? Aquela coisa estadunidense.
E é verdade, vocês podem falar, e eu vou concordar. Em 2012, eu tinha passado no concurso para a UERJ. Estava esperando, a UERJ estava em greve, obviamente, coisa normal, saudável. Aí, eu estava esperando para entrar, precisando de dinheiro, já era do Pedro II, vocês conhecem o Colégio Pedro II, né, que é Instituto Federal. Eu estava lá, precisando de dinheiro. Eu fui dar uma palestra num lugar, uma psicóloga, que trabalhava no DGP de algumas empresas do Ike Batista. Olhou para mim e falou assim, Alexandre, pelo amor de Deus, cara, vai lá no Flamengo. Ele tinha um prédio inteiro, que era uma parte só empresas dele, outra dele com outros sócios. E tinha um prédio inteiro no centro da cidade, o Serrador, que era só empresas dele. E pediu para eu ir nesse do Flamengo para dar uma palestra sobre morte. Falei, que aí? Como assim, morte? Eu até gosto do tema, mas por quê? Porque morreu um sócio do Ike Batista, um alemão, 47 anos, 1 ano e 8 meses no Rio de Janeiro. Esposa das Filipinas, 2 filhos, foi à praia 2 vezes para deixar com o motorista a esposa, com uma empregada doméstica, as 2 crianças, e voltava para trabalhar. O maluco não trabalhava, workaholic. Não parava, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada. Dinheiro, sabe? E aí, esse camarada teve uma parada cardíaca e morreu. Onde? No trabalho. E aí, olha só que loucura que a gente vive. Os outros sócios, diretores das empresas, começaram a ficar com medo. E se for eu? E se eu for o próximo? Não está preocupado com o cara? Foda-se, porra. Um sistema de competitividade restrita, entende? Eu quero saber do meu eu, porra. E começaram a ficar preocupados. E entraram em contato com ela e com as outras psicólogas. E ela me pediu para falar sobre isso. Aí eu cheguei lá, tinha 1000 idiomas. Tinha gente do Canadá, tinha gente da França, não sei o quê, da Alemanha. Falei, caraca, como é que eu vou me comunicar aqui? Não, todo mundo entende mesmo portunhol. Eu me virei lá, deu certo. Um mês depois ela me liga, Malu, o nome dela, falou assim, Alexandre, porra, tem uma missão para você. Eu falei, o quê? Você vai dar uma palestra, você vai coordenar um conjunto de palestras, chamando outras pessoas no Serrador. Você pode vir almoçar comigo dia tal? Eu fui almoçar, sabe o que era? Teve um caso numa das empresas do Ike Batista, que o negócio foi tão escandaloso, que os diretores falaram, cara, a gente tem que tratar disso, minimamente. E o que era? Um garoto, olha essa, Túlio, um garoto de 26 anos, fez MBA, essas coisas assim, Oxford, Massachusetts, sabe? Foi para lá, trabalhando bem para caramba, ganhou assim uma certa notoriedade, e botou um amigo dele, que é amigo dele, desde que eles tinham 5 anos de idade, que estudou na Inglaterra, 27 anos, para trabalhar na vaga de um dos caras que foi para o Nordeste, porque o Ike Batista fazia isso, mandava um cara para lá, depois voltava aqui, assumia um lugar tal, numa coordenadoria, cara, era um negócio assim, plá, plá, plá. E aí abriu um espaço, botou o garoto, e o garoto era muito bom. E o garoto fez um projeto para fechar um acordo com uma empresa de gás natural do Canadá. E a empresa acabou fechando esse contrato. E o contrato foi um negócio de milhões de dólares, só que teve um problema. O cara que levou o garoto para lá, levou o projeto e disse que era dele. Fecharam o negócio, ele ganhou uma PL, uma participação de lucro boa, robusta. E elogiaram o cara que fez o projeto. E ele falou assim, poxa, deixa eu só falar com vocês, ele é muito bom mesmo, mas ele quis embarrear o projeto. Mas o projeto é do cara. E aí, o que aconteceu? Ele foi mandado para o Nordeste e o cara foi mandado embora, o amigo dele, que é o autor do projeto. E quando o cara foi lá assinar a rescisão, leva o laptop dele e mostra para ela e para as outras psicólogas que o projeto era dele, que eles trocaram mensagens. E aí eles queriam que eu fosse dar uma palestra e fizesse vários eventos para discutir temas ligados a isso, essa competitividade destrutiva, aniquiladora. Acabou a amizade dos garotos. Então, primeira palestra, depois o Ike faliu, uma pena, porque estava pagando bem. A primeira palestra, título, Analfabetismo Afetivo. Túlio, olha essa, não sei se você já ouviu contar essa história. Eu estou dando a palestra e tem um cara assim, de uns 40 anos, meio olhando assim para mim, o resto não. Assim, todo mundo entrou na onda, a gente bateu papo, depois teve um lanche legal. Aí na hora do debate, eram 45 minutos de palestra e meia hora de debate. E depois um lanche, assim, enorme.
Aí eu cheguei, contei lá umas coisas e tal, começou o debate, eu não sei quem perguntou, não sei o quê, discutiu, botou uma posição, todo mundo. Esse cara levantou a mão assim, falou assim, professor, eu trabalhei não sei quantos anos na Shell, do Espírito Santo. Ouvi um palestrante tal, disse o nome, falar umas coisas parecidas com essa, mas vem cá, convenhamos, qual é a praticidade dessas coisas? Como é que eu faço para aplicar isso amanhã? Cara, eu achei de uma arrogância do cara. E eu juro que eu estava tentando ser fofo, sabe? E eu perguntei, mas, porra, se eu for muito fofo, esse cara me engole. Se eu for muito duro, porra, talvez não me chamem mais para as outras. Estou precisando. Mas eu tenho que me posicionar. Aí eu falei assim, tive uma ideia na hora. Falei assim, como é que é o seu nome? Vou inventar um nome aqui, tipo, Rogério. Rogério, qual é o nome do seu chefe? Aí ele falou assim, Doutor Ricardo. Eu falei, doutor Ricardo está presente? Eu falei, tá. Ele levantou a mão, está aqui. Doutor Ricardo, quantos anos você tem? Me desculpa, ele, 32. Doutor Ricardo, você tem doutorado? Eu falei assim, não. Eu falei assim, Rogério, quantas mulheres limpam o chão do andar que você trabalha, que era o 9º andar do serrador? Ele falou assim, acho que 2. Aí a mulher falou assim, uma moça falou assim, não, 3. Podia me dizer o nome de uma delas? Falou assim, não sei. Eu falei assim, olha só que engraçado. O Ricardo não tem doutorado, você o chamou de doutor Ricardo. Eu não sabia que você tinha um apoio institucional para conferir o doutorado ao Ricardo. Porque doutor, em nível estrito, é um título medieval. Aqui no Brasil, a gente tem concessão para chamar o médico, advogado, engenheiro, isso é outra coisa. Aí cederam isso por causa do Brasil Primeiro Império, depois República, tem toda uma história dessa titulação, mas é um título, cara. Agora, o Ricardo, que não tem doutorado, se tornou doutor. A pessoa que limpa o chão que você pisa não tem nome. Então, eu vou te dizer o que você vai fazer amanhã. Amanhã, você não vai chamar mais o Ricardo de doutor, você vai chamar o Ricardo de Ricardo com respeito. E você vai perguntar o nome dessas 3 moças. E vai perguntar onde elas moram. E eu posso te dizer, eu nem sei quem são. Eu tenho certeza que 1 ou 2 delas moram na Baixada Fluminense. Uma mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Elas dormem, em média, de 4h30 a 5 horas por dia. Elas demoram só de ônibus, condução ou trem, elas demoram de 2h30, 3 horas para vir e mais ao mesmo tempo para voltar. Eu tenho certeza disso. E que elas chegam em casa, quando elas vão esquentar o jantar, geralmente o filho ou a filha está dormindo, o marido às vezes espera, porque tem esse sistema extremamente machista, que tem que esperar a mulher para ela esquentar comida. Essa mulher vê alguma coisa na televisão, uma meia-noite, vai dormir, acorda 4h30 da manhã. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Então, você vai fazer isso. E você vai aplicar essa nossa palestra e vai chamar as outras pessoas pelo nome e vai procurar saber as histórias, porque são histórias de dores, de luta e tal, e vai perceber que essas dores, elas têm a ver com você. Não são dores dessas pessoas, porque vocês convivem no mesmo espaço. Moral da história, deu uma merda do cacete, eu cheguei lá para assinar o negócio, para receber a palestra, as 3 meninas passaram assim, tudo do vidro blindado, né, todos os andares lá das empresas do Ike, e aí 3 meninas passaram ali e falaram assim, Alexandre, eu falei, elas abriram o negócio e falaram assim, cara, você não sabe a merda que deu, o Ricardo tá uma fera contigo, ninguém mais chama ele de doutor. 2 meninas moram da Baixada e uma em Campo Grande, na Zona Oeste. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, quando a gente fala assim, fulano é bem sucedido, tal, revista Forbes, é sempre o eu, nunca é o nós. Nunca tem pronome nós nessas merdas, sabe? Cadê o pronome nós? Porra, eu sou bom pra cacete porque eu sou competente. Porra, só eu me dou bem. Como assim, cara? No império do eu, o nós sempre se ferra. Ou seja, a fragilidade nos aponta para a interdependência. E mostra que depender não é déficit, é virtude. E que ser livre não é ser independente. Ser livre é cultivar autonomias em meio às interdependências e relações. Entendem?
A mesma sociedade que produz o burnout, a depressão, o TDAH e cada vez mais a medicamentalização desses eus inchados, extremamente adoecidos, inchados, gordos de si mesmos, narcísicos, estúpidos, violentos, machistas. Porra, quantas pessoas negras tem ali, né? Não é? Mulheres, olha. Pessoas negras, mulheres indígenas. Não é isso? Não é isso. Quais são os eus que podem cantar suas vitórias? Está ali. Entendem? As vitórias são essas. Não tem nós ali. Qual nós está implicado ali? De um grupo que a gente já conhece desde a herança colonial que é nossa. Não dá para perceber que nessas relações as pessoas adoecem. Adoecem no racismo, adoecem no sexismo, adoecem na homofobia, na transfobia, adoecem, cara. Adoecem porque são vitoriosas, porque não sustentam a onipotência do próprio eu, adoecem. Entende o que eu estou dizendo? Mas aí vocês podem falar, olha, Alexandre, você usou a iniciativa privada. Ah, é? Esse ano, 2023, o TRT, onde o Túlio trabalhou, me chamou para 3 encontros no Rio de Janeiro, depois eu fui a Sergipe para fazer uma oficina, por causa dessa estupidez narcísica nas relações internas. No Rio de Janeiro, foram pessoas recém-concursadas, de várias áreas, e me pediram para fazer a finalização da semana lá, de aquelas palestras, né, que vocês devem passar por isso, logo que vocês passam um concurso, tem aquela semana de palestra e tal. E me pediram para falar sobre isso. Por quê? Porque as psicólogas se reuniram e falaram, a gente não aguenta mais relações de poder violentas adoecendo as pessoas aqui de dentro, cara. Me ligou uma psicóloga, falou, Alexandre, você pode vir aqui? Eu falei, pô. E falou, o que eu estou falando para vocês, ela falou. Tudo bem, aqui você não ganha participação em lucro, aqui não ganha. Mas aqui, cara, você ganha os pequenos status do poder. Essas relações assimétricas, que são violentas pra cacete, que não nos permite celebrar o pronome nós, porque sempre a fama de um em detrimento, né, da invisibilidade do outro, em detrimento da visibilidade, ou seja, produzindo a invisibilidade do outro. Como assim? Como assim? Quando o Botafogo empatou agora, que me deu vontade de dar um tiro na tela agora, no último jogo, anteontem, eu estava na casa de uma amiga minha, ela estava muito mal, teve uma hemorragia depois do parto da filha da Vitória. E aí fui visitá-la, uma mulher negra, uma grande irmã minha, ela estava de cama lá, sentindo uma dor, e aparece, a gente estava vendo televisão, discutindo umas coisas, aparece uma juíza de Santa Catarina falando com um advogado. Eu falei, que isso, cara? Eu sou amigo de muitos juízes e juízas, muitos, da área trabalhista, eu oriento tese de um juiz, de uma juíza, um desembargador, tenho amizade, eu não tenho problema com isso. O que é aquilo? O que é aquilo? Que instituição é essa que permite que isso seja natural? Que pessoas podem celebrar saúde quando aquele tipo de relação é naturalizado e botado debaixo dos panos? Como assim? Como assim? Espera aí, isso é sério? Isso é sério. Sabe? Aí essa minha amiga olhou e falou assim, Alexandre, aqui não é mais juíza? Eu falei, juíza. E ficam parados olhando, cara. Espera aí, vamos dar um passo atrás? Para a gente falar de saúde, a gente tem que falar de relações de poder. A gente tem que falar de relações de gênero. A gente tem que falar de abuso. A gente tem que falar com os olhares que cobiçam. A gente tem que falar. A gente tem que falar daquilo que Foucault e Paulo Freire chamaram poder como prática de liberdade e não de sujeição. Porque onde há sujeição, necessariamente há doença. Por quê? Porque os gozos são impedidos, porque os olhares de ternura, porque a capacidade de andar de mão dada, porque as cirandas não são formadas, somente as pirâmides. Outro dia eu estava num evento que falava sobre o conceito de hierarquia. Vocês sabem de onde veio esse conceito? Ele é um conceito de um autor cristão, um místico chamado Pseudo-Dionísio Areopagita. Hierarquia, literalmente em grego, significa princípio sagrado. Hierarquia não significa subordinação.
Significa que você tem um princípio, um elemento que vai costurando tudo, considerado sagrado porque produz unidade na multiplicidade ali em jogo. Recentemente, eu estava com minha filha num restaurante japonês, ela ama japonês. Vindo para cá, eu vi que tinha um japonês aqui perto. Ela ama, estávamos lá, no restaurante, e tinha um lugarzinho para as crianças brincarem. E aí eu estou olhando aquilo sendo, conversando com ela, esperando a comida. Aí uma criança foi sozinha ali e pegou um brinquedo. A segunda foi lá e pegou outro brinquedo. E começaram a conversar. Aí uma terceira viu, de repente estava cheio de criança. Elas estavam brincando, conversando, de idades diferentes. Tinha uma menina negra, eu estava num lugar de classe média, tinha uma menina negra. De repente, elas fazem uma rodinha. E chega um pai, sabe, com uma filha, para querer apresentar, essas coisas que é adulto, né? Ao invés de deixar, fica se metendo. E aí chegou lá, a menina olhou para a outra, o pai que queria falar, perguntou o nome de cada uma, as meninas olhando para o brinquedo, nem queria saber do cara. E aí abriram um lugarzinho assim, a menina sentou e nem olharam para o cara. Deram um brinquedinho para ela e ficaram. Aí o rapaz lá do restaurante ligou a televisão e estava passando um desenho, que era um curtazinho. Elas abriram assim, ficaram olhando. Quando acabou, tipo, 10 minutinhos, elas voltaram e continuaram a brincar. Aí, mais à frente, a comida chegou, estou conversando, chega uma menina, assim, pequenininha, e veio devagarzinho. Quando ela se aproxima, já estava muito cheio, mas aí uma delas pediu para uma ir para trás, para outra ir para frente, e encaixar a menina. Eu olhei aquela cena e falei, cara, que cena linda. Isso é hierarquia. Tem um princípio que costura aquilo. Qual? O princípio de que a unidade da roda está sempre aberta para que mais uma criança entre. Isso é um princípio sagrado. Aquilo é hierarquia. E não tem subordinação. Uma coisa linda. Hierarquia não é sujeição, subordinação. Hierarquia é esse princípio que as crianças têm numa rodinha, numa ciranda. Sabe? Que as pessoas estão dançando, entrou mais uma. Isso é hierarquia, cara. E está todo mundo fortalecendo a alegria um do outro e todo mundo na sua singularidade em meio a essa teia que se forma. Então, o que eu quero parar com vocês para pensar é: qual o lugar da nossa fragilidade nisso? Fragilidades não se arrancam da gente. Quanto mais a gente se quer onipotente, mais doente a gente fica. Quanto mais a nossa vulnerabilidade está aberta à permeabilidade dos outros, mais a gente pode ser quem a gente é. Agora, isso significa que o outro não seja fonte de violência para mim. Onde a relação com o outro seja de confiança e liberdade. Isso é raro? É claro que é raro. No Rio de Janeiro, aqui é diferente, eu percebi as pessoas. No Rio de Janeiro a gente anda assim, ó. Caraca, é um negócio surreal, né? Você morou lá. É surreal. Você foi ao Engenhão agora, né? Que é o Clube Botafogo com a Taylor Swift lá. Você não foi, mas, cara, eu vou já ver jogo. Você chega num lugar perigosíssimo, você anda como? Cara, é assim o Rio de Janeiro, cara. Ou seja, o outro é sempre perigo. Mas nas relações institucionais, onde a hierarquia é verticalidade, subordinação e sujeição, o outro é perigo. Entende? E isso tem que ser levado a sério, porque isso nos adoece. Porque o poder sem promoção de liberdade nos adoece. E isso é importante para a gente rever, se como disse Hannah Arendt, capítulo 5 do livro A Condição Humana, de 58, ela diz que poder, ela vai a uma matriz grega, diz, pode também significar possibilitação. Ó, que palavra bonita! Poder pode ser possibilitação. Possibilito alegria, possibilito conhecimento, possibilito superação, possibilito companheirismo, possibilito soco, violência, rebaixamento, silenciamento. Opa! A pergunta da Hannah Arendt não é se o poder é bom ou ruim, mas quem nós nos tornamos por meio das possibilidades que exercemos. Quem? Déspotas. Ou porque a nossa fragilidade
é radical em nós, nós abrimos a mão, como a professora Ninha falou para mim. Eu quero terminar para a gente abrir com uma historinha minha. Não sei se o Túlio já ouviu. Não ouviu, porque foi um mês antes da pandemia. Aconteceu um negócio muito importante para mim. Muito. Meu avô, que era uma espécie de patriarca da família, um cara muito bom, doido à beça, amoroso, sabe? Gostava de dançar toda a música, qualquer ritmo. Ele dançava da mesma maneira, qualquer ritmo. E todo mundo achava que ele sabia dançar. Ele falou, cara, esse cara é mó 71, né? Qualquer música, frevo, funk, Frank Sinatra, ele dançava da mesma maneira, sabe? E ele era muito alegre, muito feliz, muito tudo. 92 anos, quebrou o fêmur, né? Todo mundo já sabe, aí quebrou o fêmur, a gente já sabe que está ladeira abaixo. Aí foi internado, ficou 4 meses, foi aí que ele veio à morte, e ele celebrou os 94 anos dele, dia 27 de dezembro de 2019. Já senil, não sabia mais quem era ninguém, confusão mental bem forte, perna esquerda amputada, bem magro, bem magrinho, cara, bem magrinho. De repente, a gente foi bater um parabéns para ele, eu, minha mãe, minha tia, todo mundo assim reunido. E aí ele estava sem dentadura e ele só podia comer pudim. A gente comprou um pudimzinho desse tamaninho. Botamos uma velhinha, estamos batendo parabéns. E naquele momento, ele abriu o olho assim, se emocionou, cara. Porque ele recobrou a consciência e começou a querer falar e ninguém entendia. E tinha uma acompanhante ali, que a gente, né, uma cuidadora que a gente pagava. E ela entendia algumas coisas dele. Falou, seu Paulo, fala mais alto. Aí ela falou uma vez, falou 2 vezes, 3 vezes, na 1000ª vez, ela começa a se emocionar. E ele disse assim, foi muito bom amar vocês. Entende? Foi muito bom amar vocês. E aí, quando a gente ouviu aquilo, todo mundo começou a chorar. Entenderam? Fevereiro de 2020, no dia que a Mangueira, eu sou portelense, foi desfilar, que era um enredo de Jesus negro, eu ia desfilar, eu ganhei. Ele foi para o CTI, de novo, a 1000ª vez, e aí ligaram para a gente e falaram, podem vir se despedir, ele está indo embora. Aí foi eu e minha mãe. E minha mãe é uma mulher assim, nesse sentido, em muitos sentidos, muito bonita, assim. E a música que ela mais gosta é My Way, sabe My Way? E ela fez um texto para ele, Our Way, nosso caminho, ao invés do meu, nosso. E ela chegou para ele e leu assim, Pai, o meu caminho é cruzado com o seu caminho. Nós nos encaminhamos ao longo de toda a minha vida. Agora você se despede do seu caminho, mas não sai do meu. E eu te prometo que vou cuidar de você no meu caminho até eu sair do meu caminho e os meus filhos cuidarem de mim. Cara, coisa linda. E aí falou assim, você fez de tudo para que eu seguisse em liberdade o meu caminho. Eu fiz o que eu pude para você morrer em liberdade. Aí eu citei um poema que ele gostava, do Carlos Drummond de Andrade, poema Amar. A primeira estrofe é uma pergunta. Que pode uma criatura, se não entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar e amar, mas sempre até de olhos vidrados amar. E aí repeti uma frase que ele gostava do Fernando Pessoa, que é um texto do Fernando Pessoa, que diz assim, a morte é a curva na estrada, morrer é só não ser visto. Aí eu falei para ele assim, vô, você me ensinou esse poema e você me ensinou esse outro verso. Talvez o amor seja o que faz você continuar do outro lado da curva, mas continuar em mim desse lado da estrada. E morreu. Chegamos em casa, a gente morava na mesma rua, chegamos em casa, tomei banho e morreu. No velório aconteceu um milagre assim, lindo. Um amigo meu, religioso, deu umas palavras, aquelas clássicas que a gente conhece, mas todo mundo fez uma roda. Páscoa, carnaval isso. Todo mundo viajando, estava lotado, todo mundo amava muito ele. E todo mundo contou uma história dele. E todo mundo ria e chorava, mas chorava muito e ria muito, porque eram histórias engraçadas, mas de uma pessoa
que morreu, que todo mundo amava. Quando saiu de lá, ele gostava muito de tomar uma cervejinha por dia. Túlio, que é o que a gente fez? A gente fez uma chamada em vídeo e todo mundo tomou uma tacinha de cerveja, um copinho em homenagem a ele. E eu olhava para as pessoas e eu via o que eu senti. A beleza da tristeza. Sabe? Eu tive por quem chorar. Entendeu? Ou seja, ainda bem que esse cara existe na minha vida, porque se eu não tivesse por quem chorar, minha vida seria uma merda. Agora, semana que vem, lanço um livro meu, chamado Saudade, Morte e Ancestralidade, sobre a beleza do adeus. É uma homenagem a ele, é uma coleção de livros sobre morte da UFRJ. E me chamaram para falar sobre isso. E aí, eu conto um pouco dessa história e interpreto isso. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje, hein? A partir da passagem do Pequeno Príncipe, que vocês devem conhecer, da raposa com o príncipe, que a raposa tenta ensinar para ele o que significa cativar, e ele não sabe o que é cativar. Ela fala: está vendo aquelas rosas? Para mim todas elas são iguais, mas se uma me cativar, será diferente de todas elas. E aí tenta explicar isso para ele. Ele não entende muito bem. Aí ela diz para ela assim, a raposa diz para o príncipe: se você me cativar, a vida será como cheia de sol. Por onde quer que eu olhe, de alguma forma, eu verei sua presença. Aí ele ainda não entende, ela fala assim: quando os homens de bota se aproximam de mim, eu me escondo na toca, porque tenho medo deles. Mas se você me cativar, quando eu ouvir os barulhos dos seus pés no chão, eu sairei da toca, alegremente, para lhe encontrar. Aí o príncipe está lá, não entendendo muito, e se despedem, e a raposa fica triste. E ele pergunta: o que houve? Você me cativou. Eu estou triste. Aí ele fala: então, cativar é horrível. Porque você está triste. Ele falou assim: não, cativar é maravilhoso. Agora você vai embora e eu vou olhar para a plantação de trigo. E eu nunca gostei de trigo, mas porque os seus cabelos se parecem com trigo, eu vou olhar o trigo e vou encontrar você. Agora você vai, mas continua. Entende? Hoje eu passo lá, no apartamento novo que eu estou morando, tem uma fotinho do meu avô rindo assim. Eu olho para aquilo e vejo ele. Por quê? Porque me cativou. E o choro pela partida dele tem a beleza do meu amor por ele. Mas isso só é possível por quê? Porque eu não me basto. Só é possível a beleza dessa tristeza porque eu não me basto. Só é possível ele agradecer: foi bom amar vocês, porque ele não se bastou. Só é possível o milagre da saudade, dessa ausência presente e presença do ausente, porque a gente não se basta. Hoje eu me pergunto, no dia que eu me aposentar da UERJ, do Pedro II, vão sentir saudade? Vou sentir saudade? A relação de poder, de possibilitação, possibilitou a saudade ou o alívio? Porque quando eu saio de perto, se eu sou um opressor, as pessoas sentem alívio. Mas se eu sou amado, sentem saudade. A gente poderia pensar a saúde e a doença por isso, não pelas patologias. Existimos num espaço onde, quando nos distanciamos, sentimos saudade? Nossa vulnerabilidade é trucidada ou é acolhida nas relações que cultivamos aqui em casa, onde vivemos, onde caminhamos? Ou seja, nosso narcisismo foi sucumbido pelo pronome nós? Ou o pronome nós pela onipotência do nosso narcisismo? Entendem? Pegaram? Para completar, há uma passagem de um sábio judaico do século XVII que diz assim: se você estiver num lugar que não perceberem que você esteve ali, porque você nunca apareceu,
ou porque desapareceram com você, ou perceberam você, porque você fez outros desaparecerem, é melhor não estar em lugar algum. Mas se você estiver num lugar que queiram que você não desapareça, porque ninguém desaparece porque você apareceu, então encontraste um pouco de eternidade no mundo. Que a nossa saúde seja essa eternidade. Que a nossa doença seja o seu contrário. Era isso. Obrigado por estar aqui. Vamos lá? Olha, eu só estou botando esse casaco, está calor, porque eu percebi que tem um buraco aqui. E estão filmando. Não tinha esse buraco, foi na viagem, com certeza. Para pagar mico, eu pago depois daqui, né? Botei esse casaco, não estou de bobeira. Vamos lá? Foi? Tranquilo? E aí? E aí? Vamos lá. É porque você falou na hora do momento da despedida, né, no leito de morte, que ele manifestou a gratidão dele. E na hora que você estava falando da quanto menos alteridade, mais depressão. E eu percebo muito que a pessoa, quanto mais egoísta, quanto mais narcísica, menos grata ela é. Porque ela acha que, se ela for grata, ela está se mostrando fraca. Né? E ser grato não é ser fraco. Né? Eu falo assim, eu agradeço toda hora que eu passo, e quando eu não agradeço, eu me arrependo, porque eu falo assim, gente, eu sou grata a Deus, ao TRE, à minha família, minha mãe, ao meu país, à natureza, né? Ao sol que a gente tem todo dia. E as pessoas vivem e elas acham que manifestar gratidão é vulnerabilidade. Né? Mas não é vulnerabilidade, não. Vulnerabilidade, sim, mas para o lado bom, né? Que a pessoa egoísta ela não consegue. E eu acho assim, gratidão ficou na moda, você vê nos quadros, #gratidão, o pessoal põe no pescoço o colar gratidão. Mas será que ela pensa sobre essa palavra, né? Que é tão forte, né? Que eu fiz um curso de psicanálise, uma psicanálise há mais tempo, e aquele livro me esqueci, do Freud, esqueci. Do Lacan, que eu estou falando, eu esqueci, deu branco. Mas ela fala de inveja e gratidão, né? Esqueci o nome dela. Mas eu acho assim, eu sempre penso na gratidão e tento ser grata, porque quando eu estou fugindo da gratidão, eu estou sendo egoísta e estou sendo invejosa. Como é que é o seu nome? Lavínia. Conhece uma história do Rubem Alves sobre gratidão? Contei outro dia, semana passada, porque foi dia de ação de graças, né? No Brasil, isso veio há pouco, né? Canadá, Estados Unidos, isso é muito forte. E o Rubem Alves, que foi professor da Unicamp, psicanalista também, ele foi pastor presbiteriano numa época da vida dele e abandonou lá, por questões de poder, aquelas coisas todas. Mas ele sempre ficou com esse negócio na cabeça, o que as pessoas entendem por dar graças, agradecer? E ele se lembrou de uma música protestante, conhecida em alguns lugares no Brasil, que diz assim uma parte, numa das versões, tem várias versões, como agradecer por tudo quanto eu devo a ti, uma das traduções, devo a ti, coisas imerecidas que demonstram seu amor por mim. Agora vem, as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser. E aí ele para e diz assim, poxa vida, que letra é essa? A voz de milhões de anjos, milhões tem que ser mais de 2, né? Mais de 2 milhões, pô, meu pequeno ser, não consigo, eles também não conseguem expressar, pô, então, gratidão é dívida, ele diz isso. E aí ele fala assim, não, eu tenho que rever isso, não pode ser dívida, tem que ser dádiva. E ele cria uma história que eu acho muito bonita, com um modelo religioso hegemônico, mas ele criticando esse modelo. Qual é o modelo? Você tem uma paternidade divina que faz por você, mas você se sente em débito. Aí ele falou assim, não, minha história é sobre um avô. Eu vivi isso com esse meu avô. Uma história muito parecida. Certa vez um avô estava com um neto de 5 anos de idade, passando na frente de uma loja de brinquedo, e o neto parou e ficou extasiado com um Playmobil. E aí ele entrou,
falou assim, meu neto, o que houve? Ele falou assim, aquele brinquedo ali, vô. Aí ele olhou e falou, você gostou? Muito. Aí ele foi lá dentro e falou com o vendedor, quanto é que está esse Playmobil aqui? Ele falou, R$350. Aí ele falou assim, poxa, faz o seguinte, embrulha para mim que eu vou deixar meu neto e vou voltar para fazer uma surpresa. Deixou com o pai da criança, que era filho dele, voltou, comprou, foi lá, fez a surpresa, o garoto ficou extasiado, abriu, começou a brincar, só que o garoto falou assim, ué, por que ele me deu? Ontem eu fiz malcriação com a minha mãe, eu fiquei de castigo, se meu avô descobrir, ele vai tirar o brinquedo de mim. Aí ele foi lá e falou assim, vô, desculpa, eu fiz malcriação com a minha mãe. E ela falou assim, tá, meu filho, mas isso é uma questão sua, com seu pai e com sua mãe. Mas eu não vou fazer mais, eu juro. Eu falei, não tem problema. Pode ir lá brincar, estou conversando com seu pai. Continuou conversando. De repente o garoto chegou e falou assim, poxa, meu avô é pai do meu pai. Meu pai é muito forte. Quando eu faço alguma coisa errada, meu pai pega pelo braço e bota de castigo. E eu não consigo fugir. Se ele é pai do meu pai, ele é muito mais forte que meu pai. Ele pode me pegar, me levantar, me botar numa cadeira lá em cima. E aí o garoto veio chorando e falou, vô, desculpa, eu nunca mais vou fazer malcriação, não me bate, não me bate. Aí ele falou assim, o que você está falando, cara? Que você não gostou do brinquedo? Ele falou, gostei, então vai brincar, eu estou aqui com o teu pai. E aí, o garoto, por fim, o garoto fala, se ele é mais forte que meu pai, ele deve ser mais forte que a minha mãe também. Então, ele pode chegar aqui, me botar de castigo e quebrar meu brinquedo. E ele falou, eu não quero isso. E aí ele foi rastejando, segurou o pé do avô e começou, perdão, eu nunca mais vou errar, avô, nunca mais vou errar. E o avô fala, meu neto, o que está havendo contigo? E fala para o filho dele, filho, o que é isso? O que essa criança tem, cara? Essa criança está culpada, eu só dei um presente para ela. E ele falou assim, meu neto, se você não gostou, eu vou trocar, ou eu deixo lá. Agora, se você não brincar, eu vou levar, porque eu estou achando que você não gostou. Aí o Rubem Alves para e diz assim, Deus é um avô. Pai tem a ver com lei, psicanálise. Eu falei, não, Deus é um avô. O que o avô gosta? De dar para ver o outro brincar. Gratidão não é parar para voltar e reconhecer a dívida. É celebrar a vida com o brinquedo que foi ofertado. E ele diz, agradecer é ser, celebrar o que foi recebido no caminho, mas sem se sentir devedor ou devedora de quem ofertou. Então, eu acho que a gente celebra pouco, sabe? Nossa gratidão é contabilidade de dívida e não celebração da grandeza da nossa vulnerabilidade, sabe? Agradecer sendo, isso aqui, a gente está rindo, chora e abraça no final, e toma essa água que já esquentou, mas está boa, né? Com um cafezinho que estava bom a beça, entende? É isso. Não é gratiluz e reconhecimento de dívida, nada disso. É para além de créditos e débitos, méritos e deméritos, é o gratuito, né? Está aqui com vocês, gratuito, né? Quem mais? Como é que é o seu nome? Júlia, o nome da minha irmã mais nova, Júlia. Cara, eu também não sei. Eu não sou daqui, mas assim, também não saberia. Não sei, porque essas coisas não têm fórmula mágica, nem receita de bolo, né? Mas a sua questão é muito importante, porque não tem uma receita. Eu acho que as relações, elas vão desejando modelos que as fortaleçam, sabe?
E, nesse sentido, tem estratégias, eu diria assim. A gente tem que pensar em outros lugares. Eu oriento a tese de um garoto, que é o garoto mais conhecido hoje do Brasil, um garoto negro, muito interessante esse menino, cara, um garoto fera. Ele é o garoto que mais conhece espiritualidade e cuidados paliativos no Brasil. Então, ele implementa um modelo do que é chamado na Inglaterra de cuidados espirituais, que é diferente de psicológicos, que não tem nada a ver com religioso, diga-se de passagem. Cara, ele faz umas coisas no INCA 4, Instituto Nacional do Câncer, com pacientes terminais e as equipes, que, sem brincadeira, dá vontade de você morrer ali, cara, porque é um negócio assim, de uma beleza, de uma leveza. Um dos elementos centrais para a gente pensar a vulnerabilidade é se promove leveza ou peso nas pessoas, não é isso? Ele promove estratégias, ele sabe muitas estratégias para produzir leveza ali, inclusive nos pacientes terminais, é muito interessante. Então, eles criam festas, eles criam, cara, umas maluquices, eles criam um dia para todo mundo surfar. Caraca, eu estou em Minas, tá? Estou falando Rio, surf, mar. Lá tem essas maluquices. Então, eles fazem um dia com uma equipe, tiram a folga, a galera vai surfar e leva pacientes que ainda estão podendo sair do hospital. Então, tem toda uma dinâmica que sai do esquema de trabalho tradicional. Quando eu fui lá no TRT, lá de Sergipe agora, aconteceu uma coisa, eu falei assim, cara, não vou dar oficina, falando de questões de trabalho e tal, não é isso, eu não conheço aquela galera, eu vou fazer, eu trabalhei com questões ligadas à arte e poesia, eu levei poesias, a gente teve um momento que teve uma dinâmica em grupo maravilhosa, poesia, depois de um filme, um documentário, que eu acho que o Túlio, não sei se viu comigo ou se eu indiquei, que é o Doutores da Alegria, dos palhaços e palhaças que trabalham com crianças com câncer. E ali a gente fez uma reflexão sobre relação de poder, porque há uma relação de poder dos palhaços com as crianças. Só que os palhaços falam sobre qual o sentido do poder. Que você não vai forçar a criança a brincar, você não pode forçar. É a criança que orienta as brincadeiras propostas pelo palhaço. Quando a criança está sentindo dor, o palhaço não pode brincar, ele tem que estar sério, porque ele tem que respeitar a dor, e ele tem que ficar diante da criança. Cara, é um negócio que é um poder de favorecimento, sabe? Então, a partir dali, a gente fez umas rodas, e cada um votou num representante, e falava sobre a palhaçaria, a gente não ia falar sobre trabalho. Aí, de lá, as pessoas falaram sobre suas casas, até que chegou o trabalho. No final, as pessoas leram poesias, e criaram poesias. Todas as poesias, a gente tratava de coisas que pareciam que não eram diretamente ligadas ao trabalho. Amor, sofrimento, sabe? A gente falava esperança, coisas assim. Eu pegava poesias assim, Adélia Prado, Drummond, Shakespeare, tinha os sonetos. Cara, e a galera ia interpretando. A galera criou poesia. E a gente fez tipo uma apresentação no final e tal. A partir dali, eu combinei com algumas pessoas, a gente foi costurando com as questões que eles e elas demandaram como sendo os problemas principais. A gente não tocou nos problemas, a gente pegou aquilo que todo mundo fez e promoveu. Eu fui embora, foi um negócio assim, meio mágico, foi muito bonito, cara. Foi um encontro para a minha vida, me ajudou muito. Eu me transformei bastante com aquilo. A pessoa que me convidou lá, um mês depois, manda para mim um texto espetacular, falando dos efeitos nos setores. Porque eu não propus nada, cara, mas os setores propuseram, sabe? Então, eu acho que tem essa criatividade, tem o poder da criação para a gente criar outras formas de poder, sabe? Que a gente tem que repensar, cara. Repensar. Não ligado meramente à produtividade, para cada um trabalhar melhor, para produzir melhor. Não é isso só. Também pode ser isso. O Google faz isso. E as pessoas trabalham muito melhor e produzem mais, porque tem certas estratégias. Mas estão visando a produtividade. Eu estou falando de outras possibilidades, que não são somente centradas na produtividade. E onde a gente se sente bem até com os problemas das relações. Você tem filho, filha? Não. Não tenha não, por enquanto, tá? Se você, já estou te ajudando aí. Eu tenho 2, tá? Tá grávida? Então tenha, então, desculpa. Parabéns. Estou brincando. Eu tenho 2. Mas, cara, a gente tem problema aberto com as crianças. Problemas maravilhosos.
Porque a gente aprende, a gente cresce, não ter dor de cabeça é o problema, entende? Aquela dor de cabeça vale a pena, as relações se aprimoram, você se transforma, né? Você vê, o adulto vê quão imbecil a gente é, quanto a gente tem que desaprender para poder caminhar junto com uma criança, né? Os filhos e filhas lecionam, é muito doido isso. A gente sai desse lugar de ter o melhor para o outro. Cara, esses problemas são bons. Será que os nossos problemas nesse ambiente nos fazem ter o mesmo tesão para lidar com os problemas que a gente lida com a criança? Entende? Isso é importante. Agora, quais são as estratégias? Eu também não saberia. Mas a gente poderia pensar mesmo. E pensar em coisas de fora, não precisa ser de dentro. Né? Uma vez o SESC do Rio de Janeiro me chamou para fazer um projeto muito legal, com o SESC Nacional, muito legal. Então, era a garotada do trabalho burocrático, aquela coisa chata para burro. A gente fez rodas de leitura de poesia e filosofia. Cara, rodas, eu chegava lá durante um tempo, toda semana, não tinha nada a ver com aquilo. Foi um trabalho espetacular, porque eu não propunha nada, a gente discutia, eu mostrava filmes, a gente correlacionava, fazia debate de filmes ligados àqueles autores e autoras que a gente estava lendo, entende? O efeito daquilo, como é que as pessoas criaram a partir daquilo, foi maravilhoso. E foi a partir de uma coisa que parece que não tem nada a ver com aquilo. Por quê? A gente lê um texto sobre um amor de um filósofo francês chamado Alain Badiou, muito bonito, era sobre amor e poesia. A gente lê um texto, cara, e ficou discutindo aquela viagem, entende? E aquilo surtiu um efeito institucional, que eu não imaginava. Parece que a Honda, no Japão, começou a contratar professores de filosofia para grupos específicos da empresa para estudar filosofia, Platão, não sei quem, Aristóteles, e aí fazia rodas, discussões, e aquilo teve um efeito interno muito forte. Pô, parece que não tem nenhuma relação, tem toda a relação. Então, gestante, minha amiga Júlia, sabe o nome já? Maria, pô, lindo, a minha filha é Ana Clara, aí é Ana Luísa, linda. Mas eu acho que é por aí. Eu acho, não sei. Mais alguém? Fala, meu camarada. Usar um microfone, porque tem gente que está assistindo lá no vídeo. Depois eu fico voluntário para ir passando para quem quiser perguntar também. Parabéns pelas suas palavras aí. Acho que você teve assim, a felicidade e a coragem de falar de coisas que são alguns tabus assim, em alguns ambientes, né? E eu vou te falar que, assim, ouvindo você dizer, algumas coisas fazem a gente acelerar e frear, diminuir, o coração acelera quando pensa. Então, isso eu achei bastante legal, a forma como você abordou assim, algumas coisas que são importantes ainda de serem discutidas mais vezes, eu acho que no nosso ambiente de trabalho. Mas a minha pergunta é a seguinte, acho que a gente tem um eu, que é um eu que nos impulsiona, que é um eu do autocuidado, que é o que faz a gente querer mais, buscar, enfim. E tem um eu que se transforma nesse ser narcísico que você falou. E aí eu queria refletir, a partir de suas palavras, em que lugar que está essa fronteira que a gente pode encontrar esse nós. No seguinte sentido, se a gente pende muito para um lado, a gente acaba largando um pouco, falando de um ponto extremo, né, desse impulso que é natural e que vem um pouco do próprio narcisismo. Né? Tipo, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero buscar outras coisas. Né? Isso é muito próprio do ser humano. Mas em que momento que essa busca e esse eu de motivação se torna algo prejudicial e vira esse ser narcísico que prejudica as relações? Fabrício. Obrigado. Muito obrigado. Porra, Fabrício, acho que ele está fazendo doutorado em psicologia social e fez essa pergunta para eu desenvolver numa tese, cara. Muito bom, mas a sua pergunta é muito boa. Tem um poema do Fernando Pessoa que no final dele, ele diz assim: meu eu contém tantos eus que eu nunca saberei. Porém,
Se eu fizer deles meus amigos, saberei que jamais estarei sozinho. Então, nosso eu é plural demais. Essa é a primeira coisa. Hannah Arendt dizia que a capacidade da gente pensar nasce da gente conseguir se relacionar com a gente. E ela diz que quando a gente aparece entre os outros, ela usa entre os outros, a gente é sempre único. Mas quando a gente se relaciona com a gente é sempre plural. Então, pensar é dialogar com uma pluralidade de si, dizia ela. Então, a primeira coisa que eu diria é que eus narcísicos não necessariamente são plurais. Acho que eu diria isso. Não estou falando de psicanálise, não. Estou falando assim. Tem um autor francês que diz isso. O eu narcísico nunca se vê como multiplicidade de si. Paul Ricoeur disse isso. Então, é a primeira coisa. Ou seja, há um empobrecimento de si. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é que a gente pode falar eu. Vou usar uma expressão que está na moda, um verbo. Interseccionadas por muitos eus nossos e muitos eus que nós não somos. Os outros que habitam em nós. Isso significa que o pronome nós está na gente também. Não está só no somatório que a gente tem com as pessoas. A gente é uma pluralidade de si, pluralidade de relações, de ancestralidades. Né? Eu sou descendente direto de Pedro Álvares Cabral, é sério. Meu avô de pai fez a árvore genealógica em Portugal. Está lá. E ele tinha todo orgulho. Eu tenho vergonha, mas ele tinha orgulho, meu avô, pai de pai. Mas ele está em mim. Minha avó está em mim, meus avós estão em mim. Tem uma galera que está em mim. Ou seja, nosso eu tem uma galera. Eu vou te dar, então, uma historinha, outra do Rubem Alves, que me ajuda a pensar o que você quer. Porque o que você está dizendo é o seguinte, é que, eu vou, ao invés de fronteira, eu vou falar limiar. Limiar é diferente de fronteira, porque a fronteira, ela distingue separando. Limiar, ela distingue interpenetrando. Então, o limiar, ele é frouxo. Ele consegue interpenetrar os elementos que estão aparentemente separados. Então, eu vou dizer assim, esse limiar, que é a sua singularidade, que é repleta de elementos, pluralidades, eus, relações, e essa relação de abertura que às vezes nos aliena, nos violenta, nos destrói. Então, Rubem Alves dizia uma coisa muito bonita, por ser psicanalista. Ele disse o seguinte, pediram para ele em 1992 para escrever um texto sobre mito. E aí as pessoas falam, o que é um mito? Qual é o sentido de um mito? Ele falou assim, cara, eu vou criar um mito, e esse mito vai dizer muita coisa sobre nossos eus. E ele diz o seguinte, nascemos, está aí, Maria Luísa, nascemos, Maria Clara, Luísa é minha filha, Ana Luísa, eu já misturei, Maria Clara. Então, Maria Clara nasceu, a mãe e o pai, é mãe e pai, estou falando sério, porque eu sou amigo de muitas mulheres que são casais, então a mãe e o pai deram o nome, Maria Luísa, e ele diz assim, nascemos, nossos pais nos deram nomes, nós nos identificamos com o que os pais falam de nós, depois professores, depois amigos, primos, vai colocando, e descobrimos que somos tantos, mas parece que somos um só, mas amadurecemos, e notamos que não nos bastamos. Muito o que eu disse hoje. Então, descobrimos que existem invernos na vida, e que o nosso nome vai ganhando sobrenomes, não os que os nossos pais nos deram, mas que os nossos amores nos fizeram receber. Aqueles e aquelas que entram nas nossas histórias, colocando o seu nome como nosso sobrenome. Então, o frio nos vem, e percebemos que os nossos sobrenomes são como retalhos que formam uma colcha, e quando dizemos eu, somos repletos de nomes que não são nossos, e por isso o nosso eu é uma colcha de retalhos de tantos eus que entraram para as nossas histórias. E aí ele termina, quando o frio se abate, sabemos o que pode o nosso eu, porque se os retalhos são suficientes para nos aquecer, é porque o nosso eu é mais forte, porque outros eus o atravessam. Se são poucos os retalhos, sabemos que só cultivamos um eu,
e que os outros eus não nos fortaleceram para nos cobrir no frio da vida. Então ele termina o texto dizendo o seguinte, que esse mito diz respeito à plasticidade do eu nos outros eus que nos habitam. Qual é o limiar? O limiar é a pergunta que eu diria nesse textinho dele. Quais são aquelas relações que fazem a nossa vulnerabilidade ter mais sentido e, portanto, a nossa singularidade valer mais a pena? Mas a nossa singularidade, sem essa pluralidade, não é singularidade. A singularidade é sempre uma multiplicidade de entrecruzamentos, de nomes, de sobrenomes, de histórias, de ancestralidades, de crianças que nós vamos colocar no mundo, que nem sabemos, contudo já nos atravessam de alguma maneira, seja na gravidez, seja no sonho a dois, tudo isso já faz parte de quem somos. Nosso eu é essa multiplicidade de retalhos. A questão é saber, essa multiplicidade aniquila a singularidade que somos, ou a multiplicidade nos faz de fato singulares? Então nunca é singularidade versus pluralidade. É sempre que pluralidade nos torna mais singulares e que singularidade nos torna mais plurais. E que relações são essas que ameaçam a singularidade porque não são retalhos da nossa colcha? E que eus são esses que não se abrem às relações porque se afirmam em detrimento dos outros? Entende o que eu estou dizendo? Então, me parece que o segredo é quebrar esse binarismo. Eu e outros. É um hífen, não é um binarismo, não é eu e. É hífen, eu outros. Mas esses outros começam a ser a gente. Outro dia minha mãe falou uma coisa bem básica. Eu falei alguma coisa com ela, brincando, ela falou assim, viu seu avô agora, hein? Num gesto meu. Por quê? Porque o meu avô é parte de mim. Então, quando eu digo eu, quantos eus habitam em mim que eu nunca vou conhecer, mas que eu posso fazer como meus amigos? Mas esses eus, eles são meus, mas também não são meus, porque eles foram sendo criados nas relações, porque são vozes, são nomes que se tornam meus, mas que não nasceram em mim, não nasceram de mim, mas nasceram para mim. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar sempre, se a pluralidade que nos habita, nos singulariza ou nos destrói? A singularidade que somos, ela é monocórdica ou ela é plural? Somos um arco-íris ou vivemos de cores únicas? Sabe, nossos eus são monocromáticos ou policromáticos? Entende? Acho que o Fernando Pessoa é uma boa saída, porque sai dessa fronteira, eu, outros. Sei lá, eu quero morrer tendo tantos sobrenomes quanto pessoas que eu amo, que eu amei, que eu vou amar, e que podem atravessar, me engravidar com as suas histórias. Já estou meio gordinho, então vai. Entende o que eu estou dizendo? Parece que eu estou viajando muito na maionese, mas não, cara. Mas não. Amizade é assim, eu tenho amigos de 30 anos, eu não vejo há 5, mas não sai de mim. Por que não sai de mim? Porque meu eu é esse nós. E aí quando me ligam, parece que eu encontrei ontem. Por quê? Porque nunca teve ausência. Por que não teve ausência? Porque já são parte do corpo que eu sou. Entende? Então, ao dizer Alexandre, eu estou dizendo uma galera. O problema é se essa galera me destrói ou me permite voar. Vou terminar essa sua pergunta. Tem um poema do Fernando Pessoa, publicado póstumamente, lindo, 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 lindo. Ó, Júlia, para você, qual é o nome do seu marido? Então fala para o Rafael hoje, hein? Grave o que eu vou dizer, hein? Que esse, se você falar hoje, ele nunca mais pisca os olhos fora do teu raio de ação. O poema, o Fernando Pessoa escreveu um poema no finalzinho da vida, querendo saber como é que um poeta podia caracterizar a essência dos seres humanos. Essas maluquices que a gente gosta de definir. Ele viu um casal indo para Lisboa, se casar felizão. E ele olhou aquele semblante e falou, que beleza, cara. O casal um olhando para o outro, sabe, se desejando, bonito. E aí ele escreveu um texto que diz assim, seres humanos são anjos de uma asa só. Por isso necessito encontrar no outro ou na outra a asa oposta e correspondente, para que, enfim, os dois juntos abraçados possam voar. Eu gosto dessa imagem.
Que relações me fazem voar, cara? Quantos sóis eu consigo ver nascer em meio a essas relações, sabe? Quantas tempestades eu passo por elas exatamente porque eu estou voando com alguém ao lado. Porque sem alguém ao lado eu não consigo voar, eu sou um anjo de uma asa só. Mas os abraços me permitem liberdade, é isso que ele está querendo ver. Ou seja, a presença dos outros em nós pode ser asa ou pode ser gaiola. Se é asa, a gente é uma singularidade que voa, mas nunca em detrimento de, mas sempre com. Mas se nos estiola, é porque a relação é tóxica, e não vale a pena ser cultivada. Então eu gosto dessa passagem, é uma metáfora linda. Casamentos, porra, cara, casamentos que são verdadeiros presídios, é um lixo, uma merda, para que está junto? Sabe, casamentos, cara, que os olhares já dizem que as pessoas estão voando. Sabe, e quando aterrissam, porque estão cansados, tem uma galera que faz parte da história dos dois, e que fortalece as asas, e todo mundo voa junto, cara, é lindo. Né? Olavo Bilac, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Caralho, é verdade, quando você ama, você ouve estrela, por quê? Porque você voa, porra. É lindo isso. Estou falando, eu acho, né? Não sei se tem gente que pode falar, eu sou frustradão. Mas entende o que eu estou dizendo? Que eu é esse que pode voar, mas nunca voar solitariamente. É porque os nossos eus nunca são um só. A questão é perguntar qual é a qualidade desse eu que é sempre plural. É o voo ou é o presídio? É a gaiola ou é a alavanca? Entende? Na outra imagem do Rubem Alves, ele diz assim, há escolas que são asas, há escolas que são gaiolas. Escolas que são asas não ensinam para doutrinar, mas estimulam a liberdade do pensamento e a força do voo. Há escolas que são gaiolas, que tudo ensinando e fazendo entender como tudo funciona, nos fazem rastejar e não olhar para cima e almejar o alto. A gente poderia dizer, há casamentos que são asas, casamentos que são gaiolas, há trabalhos que são asas, trabalhos que são gaiolas, há amizades que são asas, gaiolas, entende? E aí? Os nossos eus, repletos de outros eus, são asas ou gaiolas? Eu estou aqui, estou voando para cacete. E vou sair reto, cheio de gratidão, minha amiga. Lavínia, estou aqui, felizão, tá? Vulnerabilidade, né, cara? Para mim é a palavra hoje. Mais alguém? Gostei muito de estar aqui. Ó. Primeiro que eu nunca falei num auditório tão sério e limpo, bom, na UERJ. Pô, a gente tem que rezar para não cair o teto. Assim. Muito bom, muito bom. Se não, eu quero agradecer a vocês, tá? Meu amigo Túlio. A gente se conheceu no TRT do Rio, cursos, discussões, muito legal. É amizade aí, ó. Asas, não gaiolas, não é isso? E eu espero que a gente possa ter cultivado um pouquinho das asas. Espero que a gente se reveja num outro momento. Estou muito feliz de estar com vocês, tá? Espero que sirva para alguma coisa, porque para mim, me fez engravidar um pouquinho mais desse bebê que nunca nasce. Tá? Um beijo. Obrigado por tudo.